Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Na simpete segue. Não há tempo que falte, amor. Acompanhe o Vasco pra onde ele for. Na simpete segue. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. É isso aí, minha pequena. Hoje o Vasco joga, amor. À noite, às 19h30, o time treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo faz um jogo importantíssimo que tornou-se muito bom para o Vasco em função dos resultados do domingo e também do final de semana. Afinal, o Bahia, que está à nossa frente, está com um ponto a mais do que o Vasco, empatou. Isso, empatou com o Palmeiras. Se o Vasco vencer o Goiás essa noite, passa o Bahia. Passa a ser o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. E olha, fica uma distância de 4 pontos dos gigantes Corinthians e Internacional, que ontem também ajudaram e empataram em 0-0 lá na Arena Corinthians. O Vasco tem boas possibilidades. O Corinthians tem jogos difíceis, o Internacional também tem jogos difíceis. O Vasco ainda tem 2 jogos em casa, além do jogo do Goiás, contra Cruzeiro desesperado e contra a rebaixada Chapecoense. E vai jogar fora contra o Bahia, esse que o Vasco tem aí uma briga direta, e contra o São Paulo, que não vem ganhando absolutamente de ninguém. Empatou com o Santos sábado na Vila Belmiro em 1-1. Então o jogo de hoje passa a ser um jogo importantíssimo, muito importante para o Vasco. A torcida do Vasco comprando muitos ingressos, até ontem cerca de 16 mil ingressos emitidos. Realmente devemos ter um caldeirão fervendo esta noite em São Januário. Estaremos lá ao lado de toda a equipe para assistir o jogo do Vasco logo depois da épica partida contra o Flamengo. Há uma expectativa muito grande, enorme, de que o Vasco volte a fazer um bom jogo. E para esse jogo, uma novidade. O capitão Leandro Castan, que a princípio voltaria depois de suspensão de 2 jogos, vai ser poupado com dores musculares. Castan não volta nessa partida. É bom lembrar que o Vasco joga hoje e joga no dia 28, um intervalo de 10 dias para a partida contra o São Paulo no Morumbi. Quem joga é Ricardo Graça, que fez um tratamento a todo custo para poder jogar contra o Flamengo. Realmente se dedicou demais desde a pancada que recebeu no jogo com o CSA num domingo à noite até a quarta-feira de manhã, de tarde, antes do jogo, ainda fazia tratamento e foi um dos grandes nomes do Vasco no empate em 4-4 contra o líder do Campeonato Brasileiro. E o Ricardo Graça fala da expectativa para esse jogo de hoje contra o Goiás. Então agora é focar agora no Goiás, segunda-feira, que a gente precisa ganhar o jogo, para a gente começar também a almejar coisas maiores, né? Porque pela tabela que tá, dá pra gente beliscar alguma coisa. Vanderlei Luxemburgo não anunciou a equipe, mas já deu a relação de jogadores que vão para a partida de hoje contra o Goiás. De novidades em relação ao elenco que foi convocado para o jogo com o Flamengo, Lucão, goleiro, vai ser o suplente, já que Sidão, por questão contratual, é um jogador emprestado pelo Goiás, não estará à disposição para o jogo desta noite. E Thiago Reis volta e entra no lugar do Iago Pikachu. O substituto de Pikachu é Cáceres, jogador que está emprestado até o final do ano pelo Cerro Porteño, jogador que vai ficar livre, na verdade, tem um cartão amarelo e jogou sua última partida na vitória do Vasco por 2-1 em cima da Chapecoense. É o jogador, pode acreditar, com o melhor aproveitamento da temporada do Vasco. Ganhou 71% dos pontos o Vasco quando ele esteve em campo. Deu 4 passes para gol, é o 3º melhor jogador do Vasco em assistências no elenco. Está entre os 10 melhores desempenhos em relação a desarmes. Em 2019, o paraguaio Cáceres fez 30 jogos e não marcou nenhum gol. O time do Vasco, provável para a partida de logo mais. A dúvida é se Vanderlei Luxemburgo vai manter o esquema que foi vitorioso, fez um grande jogo contra o Flamengo, com 4 homens no meio de campo, na verdade 2 linhas de 4 e 2 atacantes flutuando, Rossi e Marrone, ou então se ele tira um jogador de meio de campo e entra com 3 atacantes, voltando com o Ribamar.
Acredito particularmente que Vanderlei vai manter o esquema. Foi muito bem o jogo e os jogadores de meio de campo do Vasco têm uma polivalência que podem jogar como atacantes também. O time mais provável: Fernando Miguel, Cáceres na lateral direita, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, de zagueiro central, Ricardo Graça como quarto zagueiro e Danilo Barcelos na lateral esquerda. No meio, Richard, Raul, aí eu acho que se mantém Guarim e também Marco Júnior. Mas o Marco Júnior pode ser o mais provável a sair para uma possível entrada do Ribamar. E na frente, Rossi e Marrone estão confirmados. O Goiás, que ainda também não teve a sua escalação colocada oficialmente pelo técnico Ney Franco, mas deve vir a campo com Tadeu, ótimo goleiro goiano, Kevin na lateral direita, Fábio Sanches, Rafael Vaz, jogador conhecidíssimo do torcedor do Vasco, e Jefferson, Gilberto, Léo Senna e Thales, Leandro Bárcia, Rafael Mouro, He-Man e Rafinha. O grande desfalque da equipe goiana é Michael, o principal jogador da equipe de Goiás. Não virá a campo e com certeza o Goiás vai se fechar para tentar surpreender o Vasco no contra-ataque. O Vasco tem jogadores pendurados, a defesa toda: Fernando Miguel, Henriques, Ricardo Graça e Danilo Barcelos. Rossi também está pendurado, assim como Fred Guarim e os suplentes Andrei e Bruno César. Henrique também está suspenso, mas não vai ficar no banco de reservas, ainda se recupera e deve voltar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o São Paulo no dia 28. Vai apitar o jogo Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliar número 1 Vitor Hugo Santos, auxiliar número 2 Rafael Trombeta e o VAR com o enrolado Igor Júnior Benevenuto. Gosta de marcar um VAR, gosta de aparecer essa criança. Tomara que não encha muito os ouvidos do senhor Paulo Roberto Alves Júnior, que o jogo seja Vera mais uma vez. A torcida do Vasco pode comprar ingresso ainda hoje. Você, torcedor, compre o seu ingresso à disposição na Mega Loja, nas bilheterias, nas lojas gigantes da Colina. Vá a São Januário. O Vasco precisa do seu apoio. Esse time merece o seu apoio. O jogo começa às 7h30 da noite, hoje à noite em São Januário. Lugar de vascaíno é na Colina. O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, grava toda semana um resumo daquilo que está fazendo no clube. E ele fez uma gravação para a Vasco TV. Nós vamos usar um trecho, agradecendo mais uma vez a comunicação social do Clube de Regatas Vasco da Gama, para destacar o ponto que vem mais afligindo a todos que são ligados à comissão técnica, aos jogadores do Vasco, ao elenco do Vasco: a permanência do treinador Cruz Maltino. A permanência de Vanderlei Luxemburgo vai startar todas as outras situações. Nada vai ser feito antes ou pelo menos durante o processo de renovação do contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo já esteve com o presidente Campelo algumas vezes, as coisas se adiantaram, mas é claro, Vanderlei agora está querendo realmente fechar o trabalho, ou seja, permanecer na primeira divisão. Se ganhar do Goiás hoje à noite, está sacramentado, o Vasco não cai mais, pode até brigar por coisas maiores e com certeza vai fazê-lo. E a partir daí, Vanderlei Luxemburgo sim vai sentar com a direção. Nesse vídeo que você vai ver, Vanderlei Luxemburgo falou primeiro do orgulho do time, relatou todas as situações que a equipe vem passando, de salários atrasados, de situações de estrutura, mas que nenhum jogador do Vasco reclama e que ele nunca teve a oportunidade de trabalhar com um grupo tão bom, tão unido e tão profissional como esse do Vasco. E ele falou também sobre a expectativa de resolver a situação do clube dentro do Campeonato Brasileiro para aí sim pensar em ficar no Vasco. Vanderlei Luxemburgo fala sobre a prioridade nesse momento, sobre aquilo que o Vasco está fazendo e o que já pode fazer caso permaneça na primeira divisão. O Vasco está reconquistando o seu espaço no futebol brasileiro pela sua grandeza e vai reconquistar e com certeza vai poder voltar de novo para aquela galeria ali da frente de 8 clubes que vão estar aí brigando por Libertadores, por coisa grande. Esse é o meu pensamento, espero que o Vasco realmente suba do patamar, né? Bem aqui para cima. Mas aí tem uma série de coisas que precisam ser revistas, né? Dentro do próprio clube. E isso a gente vai discutir a partir do momento em que nós tivermos adquirido o direito de permanecer na primeira divisão. Nós estamos próximos, mas não conseguimos ainda. Então, torcedor, convido você para estar no jogo segunda-feira, porque é importante você estar lá e comparecer e ajudar a gente para nós podermos ter uma vitória contra o Goiás, para poder consolidar de vez essa manutenção nossa na primeira divisão e aí já começar o planejamento para a próxima temporada. Aí é uma outra história, uma outra etapa que tem que ser discutida com calma, com inteligência.
Um grande abraço para vocês aí, até segunda, e vamos estar juntos nessa empreitada de segunda-feira que vai ser difícil. Se o Vasco vence hoje, dificilmente durante essa semana Luxemburgo não vai se sentar com o presidente Campelo, até por conta desse espaço de 10 dias. Os jogadores devem ter uma folga, e eles também, mas para resolver o planejamento logo, para saber quem fica, quem sai e principalmente assinar um novo contrato. Renovar o contrato de Luxemburgo e da comissão técnica e também do diretor executivo Mário André Mazzucco para o ano de 2020. Mas nesse bojo existem outras preocupações em relação ao elenco do Vasco. A primeira preocupação, Oswaldo Henriques, o Boca Negra. O jogador está muito bem. Você deve se lembrar que numa live em que o doutor Rodrigo Furtado esteve, nós até levantamos uma possibilidade, porque ele falou do tornozelo, que era um problema crônico do Boca Negra, e que isso se voltasse sempre, como ter um jogador desse para o elenco no ano que vem, se o Vasco for disputar algumas competições, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e provavelmente uma competição sul-americana. Ter um jogador que não consegue jogar vários jogos porque o tornozelo dói, o tornozelo incha. Bom, a gente levantou essa hipótese e realmente isso é algo que pode atravancar. Mas pelo bom momento do Boca Negra, pelo seu profissionalismo e acima de tudo por ter vestido muita camisa, dificilmente o Vasco não vai apostar nesse jogador. Independente do problema médico, que vai ser tratado, que vai ser intensificado, Oswaldo Henriques vai renovar o seu contrato. Dificilmente ele não vai renovar. Mas existem outras preocupações, porque alguns jogadores ficam livres e outros jogadores também estão emprestados. A lista é grande. Rossi, como eu já disse, emprestado até o final do ano. Jogador do futebol chinês, dificilmente os chineses vão emprestar o jogador de novo. É uma situação muito complicada. O Rossi recentemente até disse numa entrevista que os chineses costumam realmente fazer jogo duro. Fred Guarim, o empresário estará no final do mês aqui no Rio de Janeiro. O jogador tem possibilidade de ir para os Estados Unidos, mas também está gostando muito de ficar aqui no Rio de Janeiro e pode ficar. Cáceres, livre no final do ano, não sabe se o Vasco vai ficar com ele. Sidão, goleiro que não caiu nas graças da torcida desde que chegou, dificilmente vai ficar, deve voltar para o Goiás. Danilo Barcelos, apesar de estar de titular, é um jogador que não agrada muito. A própria comissão técnica vê com ressalvas, principalmente a questão do peso, do desempenho irregular do Danilo Barcelos. É um jogador do Atlético Mineiro e que pode não ficar. Clayton, atacante, dificilmente vai ficar. Valdívia, esse com certeza vai voltar para o Internacional. O menino Bruno Ritter, que termina contrato, não vem sendo aproveitado nem na base, dificilmente vai permanecer. Richard, jogador emprestado, depende do aval do técnico Thiago Nunes do Corinthians. Se Thiago Nunes quiser aproveitá-lo, dificilmente o Vasco vai ter como barganhar alguma coisa. Richard pode até intervir nisso, afinal veio para o Vasco e jogou, que era o que ele mais queria, porque no Corinthians não vinha tendo oportunidade. Outro jogador do Corinthians é Felipe Bastos. Esse é um caso à parte. Felipe Bastos é um jogador que tem muita identificação com o Vasco, sempre aparece nos bastidores ajudando e quando entrou, jogou bem. Fez gol contra o São Paulo, entrou em boas partidas. É um jogador que de repente, pela influência no grupo, deve sim ficar no Vasco para o ano que vem. Felipe Ferreira, jogador que também fica livre. É jovem, provavelmente ele perdeu um pouquinho de espaço nos últimos jogos, mas é um jogador que pode sim permanecer. Marquinhos, é difícil que fique, apesar de ser um jogador que o técnico Vanderlei Luxemburgo sempre leva para as concentrações, um jogador que Luxemburgo confia muito, mas também não caiu nas graças da torcida. Caio Magno, esse jogador tem uma situação engraçada. Muita gente coloca acoplada a renovação do Thales Magno ao Caio Magno. Na verdade, esse jogador não iria ficar no Vasco, mas Vanderlei Luxemburgo pediu sim a renovação de contrato dele, porque acredita, principalmente pelo porte físico. Ele não vem ficando no banco, não vem treinando porque tem um problema de lombalgia que está crônico. Ele recupera, treina, volta a sentir. O DM agora resolveu parar definitivamente com o Caio Magno, mas é um jogador que, independente do Thales, o técnico Vanderlei Luxemburgo quer a renovação e está muito próximo disso acontecer. Caio Magno deve sim reforçar e continuar no Vasco para o ano de 2020. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Olha, o Café do Alto é bom que a gente esclareça. É um produto que só era vendido fora do Brasil. Era um produto para exportação. Hoje, vindo de Minas, com muito sabor, um café com grãos arábicos, com muita leveza, com uma suavidade enorme, vem ganhando espaço. E é o Café do Alto oficial.
é o Café do Alto que você pode comprar. Pelos telefones, pelo e-mail, é só você dar uma olhadinha no comercial que veio antes, você vai ter todas as informações. Café do Alto Oficial, visite também no Instagram, você tem lá todos os produtos e os contatos, você pode comprar o seu Café do Alto. Nosso Roberto Dinamite em todas as lives pede um Café do Alto, porque o Café do Alto, ó, tá brilhando, é maravilhoso. A notícia de hoje é uma notícia de bastidores. Thales Magno está lesionado e a lesão não é fácil, é uma lesão muito séria, uma lesão complicada de grau 2 de músculo. O jogador tem muita dor ainda, está num processo inicial de tratamento, mas a CBF o convidou, mandou passagem e tudo, para que ele fosse ver a decisão do Campeonato Mundial ontem, em Brasília, quando a seleção brasileira venceu o México por 2-1 e foi campeã do mundo. Thales Magno, obviamente, gostaria muito de ir, mas houve aí uma pequena rusga, normal para um adolescente. O departamento médico do Vasco, o departamento de futebol do clube acharam melhor não liberar o jogador. E não é por birra em relação à CBF, longe disso, muito mais por precaução. Eu pude conversar com o médico do Vasco, Dr. Rodrigo Furtado. É claro que ele não abriu muito, mas me deixou bastante claro. A situação do Thales é uma situação séria. Para um jogador que tem um problema muscular tão grave, se movimentar, pegar um avião, ficar 2-3 horas numa mesma posição, é importante para a circulação sanguínea, para tudo isso, para a recuperação muscular. Descer de avião, subir de avião, entrar num hotel, ir para um estádio, em caso de título, comemorar, caminhar, fazer muita atividade. Com o problema que ele tem, seria um risco muito grande. Thales não gostou. Thales ficou chateado, porque gostaria de ter ido. Mas as pessoas do Vasco já explicaram, foi muito importante o staff de Thales, que deixou claro para ele que o momento é um momento fundamental que ele se recupere. Todo esse esforço de um dia, desse momento de alegria, é claro, seria fantástico, pode ser recompensado num futuro. Ele é campeão do mundo. Ele foi homenageado pelos jogadores, vai receber a medalha, vai ter todo o acesso ao título da seleção brasileira. Está no currículo, campeão mundial sub-17 com o Thales Magno. Mas hoje o Vasco deu ao Thales uma situação. Prioridade é a sua recuperação. Não dá para liberar você. Ficou uma rusguinha, como eu disse, mas ele é maduro o suficiente, apesar de ser jovem, já compreendeu, já entendeu, está tudo bem. Thales sabe que é fundamental nesse momento repouso, recuperação plena, tentar fazer todos os tipos de tratamento e não perder nenhum minuto para poder se recuperar, estar apto para 2020, voltar com tudo. Foi a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Essa maravilha você pode comprar em qualquer lugar, entrando pelo telefone e também pelo Instagram, pelo site e também pelas redes sociais em geral do Café do Alto Oficial. Você pode estar perguntando, Flávio, a prateleira hoje está vazia, não tem nada? É para que você possa, se você tiver interesse, entre com a sua marca aqui nessa prateleira, nesse quadro Bom Dia Gigante, que tem trazido muitas alegrias a todos nós, por toda a roupagem que a gente deu, por toda a alegria que a gente tem conseguido passar a você, no meu jeito um pouco mais sério, na descontração com JP Escofano, com Emerson Rocha, também de uma maneira mais séria com Alexandre Almeida, quando eventualmente dá os pitacos por aqui, é muito legal. E se você quiser juntar a sua marca ao Bom Dia Gigante e também as outras áreas do canal Atenção Vascaínos, o Avenews, o Expresso, o Crias, mande um e-mail, vascaínosatencão@gmail.com. A gente vai sentar com você, vai apresentar a nossa proposta e você com certeza vai ficar muito feliz pelos números, por tudo aquilo que a gente tem atingido. E não se esqueça, hoje às 5h30 da tarde, a gente vai estar entregando os ingressos da parceria que a gente fez com a Fatoria, empresa que está reformulando o Colégio Vasco da Gama. Aliás, se você não viu, o card está passando aqui em cima. O papo que nós tivemos com o Marcelo Borges da Fatoria ontem foi sensacional, um papo muito legal, esclarecedor, mostrando o quão vascaíno ele é, reformando a Escola Vasco da Gama. Você vai ter esse registro no Bom Dia de amanhã, logo depois do jogo de hoje à noite. A gente vai trazer o registro desse papo, dessa entrega dos ingressos para o nosso assinante que ganhou os 2 ingressos, ele que estará às 5h30 da tarde recebendo das mãos do próprio Marcelo Borges. E amanhã, na nossa live, a gente vai estar anunciando em breve quem é o convidado. Você vai saber quem vai ganhar a belíssima camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama oficial. A camisa é linda demais, ó. O negócio é top, top, top. Não, peraí. Eu não vou falar muito, não. Quem vai falar é o Marcelo Borges. Ele vai dar o recado para você, tanto do ingresso, como também da camisa oficial do Vasco que você pode ganhar na nossa live. Manda o papo aí, Marcelo.
Fala galera vascaína, tudo bem? Quem fala é Marcelo Borges, eu sou diretor da empresa Fatoria, a empresa que está construindo junto com o Vasco o novo Colégio Vasco da Gama. Para nós é uma grande honra participar desse projeto, poder construir essa escola que gerou vários frutos, várias crias, né? Então, em respeito a você, torcedor que acompanha o programa Atenção Vascaínos, tá aqui, ó, os dois ingressos para o nosso jogão de hoje, Vasco e Goiás, que vamos entregar hoje em São Januário às 18 horas, vamos entregar os 2 ingressos para você assistir Vasco e Goiás. E em respeito a você também que participou durante a semana das chamadas do Atenção Vascaínos, está aqui, ó, a nossa camisa oficial, a camisa de jogo, aqui com o patrocínio do Fatoria Cifa, para você que vai ser o contemplado com a melhor frase do programa Atenção Vascaínos. Saudações vascaínas para vocês. É isso aí, turma. Mais tarde a gente vem com o pré-jogo. Eu estarei na concentração do Vasco já daqui a pouquinho para fazer aquele pré-jogo esperto, muito ágil, com muitas informações, já esquentando para o jogo das 7h30 da noite, Vasco da Gama e Goiás. Compre seu ingresso, vá a São Januário. O Vasco precisa de você. Ok, turma? Um grande abraço, tchau, bom dia.